Olá, boa tarde a todos. Estamos cá então para a nossa quarta sessão desta nossa jornada de despertar. Hoje, conforme foi anunciado, com os convidados muito especiais que se vão juntar a nós dentro em breve para termos então aqui uma conversa no sentido de percebermos na prática como é que funcionam estes relacionamentos conscientes. Lembramos que de facto é importante que vejam as sessões anteriores em que falamos de vários temas acerca do masculino e feminino e como se ativam estes gatilhos mentais e emocionais, falamos nas linguagens do amor e depois toda a dimensão mais sutil através dos elementos e dos centros energéticos de como o feminino e masculino atuam dentro de nós e na relação com o outro. Portanto, sem mais demoras, até porque já estamos aqui um pouco atrasados, vamos então chamar a convidados, o Pedro e a Marina, para começarmos então a falar deste tema na prática, que é isso que trazemos hoje. Então, olá, olá. Olá, olá. Olá, Ana. Obrigado pelo convite. Antes de mais, obrigada eu, não é? Sei que você foi desafiante, portanto, obrigada pelo esforço para estarem cá connosco. Até porque, entretanto, já temos outros desafios a seguir, não é? Já nos vamos juntar também mais tarde. Portanto, eu, como disse na apresentação, o Pedro e a Marina são aqui os meus mentores do curso de arte autêntica e convidei-os a trazer aqui, porque este é um dos temas que também temos vindo a trabalhar ao longo desse curso e acho que ninguém melhor do que o Pedro e a Marina para nos falar então na prática como é que se vivem relacionamentos conscientes. Então, se calhar, Pedro e Marina começava por vos convidar a falarem um bocadinho só de vocês, para quem não vos conhece, não é? Como é que chegaram até aqui, e depois falamos então um bocadinho de como é que se vivem estes relacionamentos e quais são os principais desafios, que normalmente o que as pessoas colocam é sempre pá, isto é muito bonito, temos noção que temos muito que aprender e que melhorar, mas aqui a questão primordial no nosso dia-a-dia é que perante a rotina, perante tantos desafios, como é que nós conseguimos estar de uma forma consciente e alimentar então este relacionamento que todos adicionamos e que todos desejamos, né? Que é ao final do dia, olharmos com o coração cheio de amor para o outro. Né? Isto não é válido só no relacionamento amoroso, embora seja aqui o foco, mas é válido para todos os nossos relacionamentos no dia-a-dia. Portanto, passo-vos a palavra. Senhoras primeiro. Eu sou Marina e há coisa de 10 anos, mais ou menos, acho que senti um chamado, ou fui chamada, nem posso dizer que senti o chamado, mas fui de uma forma muito sutil chamada para um caminho espiritual que me tem transformado ao longo destes últimos anos. E eu acho que é a partir daí que a minha aspiração a viver, não só relacionamentos, mas como dizias, Ana, a vida no geral, vivê-la de uma forma muito mais consciente, de uma forma muito mais presente, de uma forma muito mais verdadeira, eu até posso dizer até, comparando a minha pré-vida, por assim dizer, em que eu se calhar não estava tão ciente ou tão atenta a tudo aquilo que me rodeava e que me rodeia. Então, esta vontade ou este chamamento, esta aspiração, já vem desde esse tempo em que comecei a praticar yoga, comecei a praticar meditação, comecei a perceber que existem outras realidades para além daquela que eu habitualmente estava, trabalhando também numa vivência corporate e que tinha acesso e tinha experiências nesse sentido, mas comecei a sentir que havia algo mais e comecei não só a sentir como também a viver esse algo mais que eu tanto sentia existir. Então isto foi há coisa de 10 anos. E que depois disso houve toda uma evolução, etc. Isso seria uma live não de meia hora, mas de 30 horas, em que eu pudesse contar tudo aquilo que aconteceu, mas
muito sucintamente, o que aconteceu foi que, passado alguns anos, a arte entrou na minha vida e, começámos a experienciar a arte de uma forma muito mais presente. E daí ter conhecido o grupo Arte Extásia e daí hoje estarmos aqui também presentes em Portugal com esta aspiração muito grande em partilhar com o mundo, de certa forma, aquilo que é uma arte feita de forma consciente, feita de forma sagrada, em que mostra as verdadeiras potencialidades do ser humano e principalmente que ajuda-nos a ver e a viver o erotismo com esta sacralidade e com uma elevação muito presente. Eu tive o privilégio de conhecer a Marina há uns 18 anos, numa aula de economia, quando entramos na faculdade. E, portanto, pude assistir a este processo que ela está a falar, de todo o processo dela estar simplesmente a ser uma pessoa na sociedade, com o conhecimento normal, um bocadinho de desenvolvimento pessoal, um bocadinho de coaching, um bocadinho de... até que entrou no caminho tântrico e descobriu realmente uma outra estratosfera de viver a essência do ser humano. E realmente tem sido muito tocante, como espectador, poder assistir à principal obra de arte que a Marina tem desenvolvido, que é a sua própria pessoa, o feminino expresso numa mulher de uma forma cada vez mais plena, cada vez mais feliz, cada vez mais consciente também, mas mais do que consciente, não é? O feminino tem esta característica do brilho, do fascínio, da alegria, da vida e da harmonia. Então tem sido muito... como disse, um privilégio poder assistir isso de perto. Às vezes assisto à tempestade, às vezes à brisa, às vezes ao pôr do sol, às vezes é o inverno, as 4 estações bem tocadas por Vivaldi, bem compostas. E que, acima de tudo, existe este processo de que não começámos uma relação com 18 anos, fomos amigos primeiro e depois, ainda no caminho espiritual, passado algum tempo, decidimos ter um relacionamento. Sentimos que, de alguma forma, já mais conscientemente do que a maior parte das pessoas normalmente começam um relacionamento, sabíamos que tinha um propósito. Na verdade, temos descoberto juntos o que é um relacionamento consciente e vimos aqui, sabem, não como professores ou como mestres no tópico, mas como estudantes que avidamente querem aprender como se vive isso, como realmente quais são os propósitos dos relacionamentos e de descobrir o que é oferecer, o que é amar, o que é fazer o outro feliz, o que é que realmente nos faz feliz nos relacionamentos a curto, médio, longo prazo. E o que é ser consciente, não é? Porque hoje em dia está cada vez mais na moda os relacionamentos conscientes, a palavra consciência, mindfulness, toda esta panóplia de palavrear está cada vez mais expresso, mas é raro encontrar realmente técnicas e um caminho, como dizer, consequente, em que realmente possamos ultrapassar algumas das principais falhas que a sociedade ocidental presente nos apresenta, como a dispersão mental, o contacto constante com a tecnologia, a superficialidade que vivemos na relação connosco próprios, primeiro, e depois com os outros. Então, esse confronto de frente com uma verdade que é o grande privilégio de podermos estar a fazer isto a dois. É realmente nós termos um espelho muito forte. É interessante estás a dizer, porque agora o que me vem, eu sinto é que se nós não vivermos uma vida consciente, é impossível nós vivermos também um relacionamento consciente. Então existe muito este paralelismo entre a forma como nós vivemos a nossa vida, o dia a dia, até ações totalmente normais e rotineiras, e a forma como nós vivemos o relacionamento. Não são duas coisas à parte.
não são duas realidades totalmente diferentes. Nós muitas vezes atuamos, não é? Fazemos, em casa somos uma coisa, e depois na rua somos outra, e depois no trabalho somos outra, e temos diferentes personagens. E até aí tudo bem, mas há algo muito específico que nos une, que é nós, somos a nossa essência. Portanto, se nós não vivermos conscientemente, com atenção, com foco, com presença, uma área da minha vida, é muito difícil que eu viva a outra dessa forma. Então, é difícil separar as diferentes áreas da nossa vida. Portanto, por isso é que se costuma dizer da forma como eu vivo os meus relacionamentos, é essa a forma como eu vivo a minha vida e vice-versa. Daí que esta consciência tem que ser alargada a todo o espectro da minha vida. Não pode ser só eu agora sou consciente aqui e no outro não. Não é? Agora aqui estou muito presente, trabalho e faço o meu esforço e ali vou relaxar um bocadinho. Não é? Que muitas vezes é o que acontece. Muitas vezes nós trabalhamos e exigimos de nós próprios e no trabalho tiramos formações, tiramos cursos, fazemos aprendizagens, etc, etc, etc. Mas depois na minha vida mais íntima, não. Acho que já sei tudo. Acho que não faço o esforço. É o outro que tem que fazer o esforço, não é? Porque aqui eu vou relaxar. É a minha zona mais de conforto. E aqui está um grande erro. Porque isto vai fazer com que eu não consiga evoluir, eu não consiga transformar, eu não consiga aprender, não é? Com bastante humildade. Porque é preciso aprender. Os relacionamentos aprendem-se, desenvolvem-se. Eu desenvolvo-me com o relacionamento. Eu aprendo a amar mais. Eu aprendo a entregar-me mais, a oferecer mais. Não é achar que eu já sei tudo. Não é? Acho que tocaste aí num tópico muito importante, porque, por norma, nós tendemos, não é, a querer moldar o outro à nossa imagem, não é? E é muito focado que o outro é que nos tem que dar aquilo que nós queremos e às vezes nem o comunicamos da melhor forma, não é? Acho que este começa a ser aqui logo um primeiro problema. Então essa consciência, como tu dizes, e essa autenticidade começa logo aí eu trabalhar em mim e saber que eu é que me tenho que aprimorar, não é? No caminho que eu quero seguir e até onde quero chegar, alinhando esse propósito naturalmente, e depois numa relação com o outro eu estou ao serviço de alguma forma, né? Portanto, e tenho que ir ao encontro do outro e no fundo fazer aquele espelho, porque sempre que alguma coisa de facto está a ressoar e está a acionar algum gatilho, não é, do meu lado, eu tenho que olhar para mim, não é? E não culpar o outro, que é um bocadinho a tendência. Então eu queria que vocês também falassem um bocadinho sobre isto, porque acho que aqui pode ser o gatilho também para que as pessoas comecem a mudar o comportamento e estarem mais atentas, sobretudo, não é? Como um auto-observador consciente de si próprias e depois, nesta relação com o outro, com este efeito de espelho, começarem a perceber também, então, o que é que nelas primeiro têm que mudar e têm que tomar consciência para que depois, a partir daí, possam então trabalhar a relação neste sentido de serviço, porque no fundo acho que quando falamos em relações autênticas e conscientes é isso, é estar ao serviço do outro, trabalhando em mim permanentemente. Sim. Acho que é importante precisar que normalmente nós, se queremos tornar-nos bom em algo, nós dedicamos tempo, tiramos cursos, lemos livros. Se queremos aprender uma profissão, se queremos... Até os hobbies, não é? Às vezes as pessoas têm hobbies, golfe, ténis, o que quer que seja, até de carpintaria. As pessoas estudam, vão ver coisas no YouTube. Mas no que toca aos relacionamentos, normalmente existe uma espécie de inércia. Há aquela altura em que estamos apaixonados, parece que está tudo perfeito, e depois as coisas vão se desvanecendo, vamos aprendendo algo, esperançosamente de relacionamento para relacionamento, mas o tempo médio que o ser humano investe em aprender como ser melhor nos relacionamentos é muito insuficiente para a exigência que traz. Então, e para a importância que coloca na sua vida, não é? Sim. Porque de repente é mais importante, somos capazes de dar a volta ao mundo, virar o mundo ao contrário por causa dos relacionamentos, por causa da outra pessoa, mas não é consequente, normalmente não são muito lúcidas as decisões que tomamos.
E de facto, como tu estavas a dizer, os relacionamentos, da forma como nós temos descoberto o que é esta consciência nos relacionamentos, também inspirado nos princípios e nos ensinamentos do caminho tântrico, sempre apoiado por uma prática regular que fazemos, realmente é um espaço privilegiado de aprender a oferecer. Existe este aforismo tântrico que me toca especialmente, que é a minha felicidade é a felicidade plena de êxtase e de, como dizer, estar cheia de paixão de viver e este arrebatamento da minha amada. E isto muda completamente o paradigma da forma como podemos viver os relacionamentos, porque imediatamente podemos começarmos a colocar perguntas mais inteligentes de como é que eu realmente, não é como somos felizes juntos, ou com o que é que eu quero daqui, ou como é que eu posso ser mais feliz no relacionamento, é como é que eu faço a minha amada incrivelmente feliz, incrivelmente plena, estando completamente desapegada. Eu estou ali para oferecer. E isto traz perguntas importantes e muitas delas têm a ver com a intimidade. Porque estávamos a falar dos relacionamentos de uma forma geral. No que toca à intimidade, então, aí existe mesmo um grave problema de iliteracia. E não só isso, como acontece uma grave contaminação negativa da parte da sociedade relativamente ao potencial que a intimidade tem. A sexualidade sagrada, ou o erotismo puro, como nós gostamos de dizer, que essa é a grande descoberta que pode trazer as chaves para que o amor possa realmente florescer ao longo dos anos no relacionamento. E aqui entre a pornografia, entre os exemplos que ouvimos de outros amigos, dos pais, do que é que seja, mas principalmente da pornografia, que é o que eu sinto que a maior parte das pessoas foi buscar algumas ideias que foi praticando, é realmente uma energia tão grosseira, tão mais banal, tão errada, perante a possibilidade da revalorização da mulher, do feminino, dessa plena adoração que realmente está muito mais próximo da nossa natureza como homem fazer e da mulher para que ela realmente possa ser todo o seu potencial. Então aí tem sido o grande processo de transformação, que é quebrar todos os softwares que instalámos errados, instalar novos, aprender constantemente fisicamente como estar mais presente a fazer amor, energeticamente como gerir e controlar as energias, mentalmente como podemos estar mais focados, mais presentes, mais empáticos e realmente descobrirmos mais e mais esta essência um com o outro. Muito bem. E já agora, Pedro, Marina, desculpa, não sei se queres acrescentar. Não, diz tu. Eu ia Eu perguntar ia ao Pedro. acrescentar, mas agora passa-te a palavra. Não, mas então sei para não te cortar o raciocínio. Dá lá a tua Diz, Ana. Marina. Para ti, Ana, para ti. Pronto, eu ia dizer ao Pedro como é que o masculino, não é? O masculino que também vem desta sociedade ocidental, como dissestes, que de facto, eu acho que é pior do que castrar, quase mutila, não é? Esta, enfim, esta sexualidade sagrada, como é que tu vives, não é? Enquanto este masculino, como é que fizeste este teu processo? Como é que tu vives isto e o que é que aconselhas outros homens que nos estão a ver? A Marina depois falará para as mulheres. Como é que eles podem começar a reverter este processo e a conseguir outro tipo de luzes? Porque há muita gente que está a despertar, não é? Que quer uma coisa diferente e sente que precisa de algo diferente e que tem também muitas dúvidas, porque a verdade é que a informação, e nós sabemos porquê, ela não existe, não está ao alcance e não chega a nós da melhor forma. Então, de que forma é que tu podes contribuir que estás neste caminho para dar aqui uma chega? E, por um lado, como é que tu vives e o que é que podes já aconselhar como os primeiros passos para fazermos algo diferente, porque passa por aí, não é? Por todos fazermos algo diferente para que esta consciência coletiva também comece a mudar. Sim, em poucas palavras, como a Marina disse, falando de coisas sérias, quem quiser, no sábado às 9 da noite vamos estar em Campolide com uma palestra só sobre o que eu vou falar agora. Este vai ser o tópico desta palestra, sobre a alquimia tântrica, que é a capacidade de nós compreendermos que
Como homem, nós temos a consciência. A consciência é o eixo no qual a energia se pode expandir, se pode render, se pode realmente intensificar. E que isto é o princípio da criação do universo, mas é vivido neste par polar entre o homem e a mulher, que arquetipicamente, pela estrutura física e energética que temos uma determinada complementariedade. Então nós percebemos que a mulher, para poder ser plena, feliz, realizada na sua intimidade, ela precisa para poder atingir um primeiro orgasmo mais... agora, desculpem, temos estado um bocado no estrangeiro com os espanhóis, o compridor, assim, realizante, assim, que possa realmente estar plenamente feliz. Um primeiro, fulfill, meia hora. Então, meia hora. Se o tempo médio depois de um coito em Portugal, na Europa, é à volta de 5, 7 minutos, podemos perceber que existe um incrível nível de frustração na intimidade na maior parte das mulheres, de uma forma generalizada, inclusivamente a nível de subconsciente coletivo, somos todos afetados por isto. Acredito que as pessoas que estão a ver esta live ou esta gravação, não é o vosso caso, tudo bem, meia hora, uma hora. O que nós descobrimos foi que o encontro entre dois amados pode levá-los ao êxtase, pode levá-los a uma transcendência do ego, pode levá-los a viver o que realmente nós chamamos na gíria, mas literalmente, que é fazer amor. É realmente sentirem mais amor ao estarem juntos intimamente, sem haver aquela quebra final que vem muitas vezes com a ejaculação do homem, em que o encontro é cortado aí, descobrindo como é que eles podem, no Tantra chamam-lhe a escadaria para o céu, elevar o nível de consciência e de energia juntos, sem que haja a quebra de consciência com a ejaculação ou quebra de energia. Então o homem pode aprender a redirecionar completamente o seu sistema físico e energético, um processo chamado de transmutação e de sublimação. Digo só aqui os conceitos base, mas são técnicas ancestrais tântricas, taoístas, há vários caminhos que já têm isto como base, mas que permitem que a intimidade, quando o homem e a mulher estão juntos, eles estão lá com o propósito de serem mais conscientes, de serem mais amorosos e, portanto, podemos dizer, de outras palavras, que é uma prática espiritual. É uma prática que os leva de uma forma cada vez mais eficiente a estados alterados de consciência que lhes levam ao êxtase. Sendo essa a base, podemos encontrar aqui respostas muito interessantes para as perguntas: como é que eu posso fazer a minha amada feliz? Então, para os homens, tem sido um processo de descobrir como é que podemos ser mais viris, mais vitais, mais conscientes, mais empáticos, mais atenciosos, com um discernimento incrível para podermos ser sempre essa voz da consciência e não a voz do ego. Então, de sermos o suporte para o crescimento dela dentro desse êxtase, sem nos deixarmos levar pelo furacão de energia, que bem sabemos que pode ser, quer na intimidade, quer fora dela, muito intenso, mas sermos esse eixo de consciência que a pode suportar na sua felicidade. E para a mulher, ela sentir-se, por um lado, tão segura dela própria, que ela é capaz de se render plenamente nos braços do homem. Ou seja, baseada quer na sua estar tão segura da sua essência e da sua feminilidade, que o facto dela se render e de se entregar completamente numa fusão amorosa, por exemplo, nos braços do homem, esse é um ato de pura nobreza. E porque ela sabe que é este o caminho. E esta rendição não quer dizer que é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Ela apenas se rende a quem ela confia, em que ela sabe que a pode segurar e que a pode elevar. Então este é também um dos grandes trabalhos para nós mulheres, principalmente na sociedade em que nós estamos, em que existem muitas feridas, principalmente com o masculino, em que, por diversas razões, nos fazem muitas vezes não confiar 100%, ter alguns receios, etc, etc. Mas à medida que nós nos conectamos com a nossa essência feminina, e principalmente com a nossa sensualidade e com o nosso erotismo, que é tão característico de nós mulheres,
e de, por um lado, curarmos, porque há muitas feridas aqui também. Por outro lado, dinamizarmos e nutrirmos ao máximo e de manifestarmos plenamente o nosso erotismo e a nossa sensualidade, porque somos seres naturalmente eróticos, a mulher, a partir do momento em que ela consegue, que ela se sente e se ela se sente plenamente livre nesse sentido, ela demonstra esta confiança que a faz estar diante de um homem que ela ama e que ele a ama, e aí nesse momento há uma rendição, como que uma dança, não é? Em que na dança há claramente os papéis de cada um. No tango, não é? Vamos dançar o tango. O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel e dançam de uma forma harmoniosa, bela, elevada, inspiradora. O problema está quando a mulher quer fazer o papel do homem e o homem quer fazer o papel da mulher, aí começam-se a pisar um ao outro, vão para sítios diferentes, caem, etc, etc, né? Estou a falar do tango, não estou a falar da vida. Estou a falar do tango. Mas a verdade é que há um paralelismo também com a própria vida. Então aqui é muito a mulher focar-se do que é que ela tem que fazer e de desenvolver as suas características femininas, naturais, de nós, mulheres, e isso naturalmente vai fazer também que o homem sinta uma necessidade e não só, e ele próprio vai também desenvolver as características masculinas. Ou não, e depois tchau. Exato. Ou não, e Tocaste aí num ponto muito interessante e que eu acho fundamental, que lá está, essa rendição da mulher, que no fundo é manifestar de uma forma completamente harmoniosa, não é? Esse seu potencial feminino, não parte da segurança que o homem lhe dá, parte da sua própria autoconfiança, não é? E trabalhar em si, portanto vem muito encontrar aquilo que estávamos a falar anteriormente, portanto eu trabalho em mim para que depois o outro me dê, não é? Essa sustentação, portanto quando eu parto para procurar que o outro me dê, esse começa a ser logo aqui um mau princípio para termos relacionamentos realmente conscientes. Então gostava que vocês falassem um bocadinho melhor para realmente as pessoas perceberem isso, porque eu acho que este pode ser o gatilho que pode fazer a diferença na mente das pessoas. Sim. Normalmente, no princípio dos relacionamentos, quando nós conhecemos alguém ou nós começamos o relacionamento, é natural que nós entremos nesse relacionamento e é-nos natural oferecer e estarmos ali dispostos e estarmos abertos e estarmos proativos para o relacionamento. Passado um tempo, nós vamos começar a exigir do relacionamento. Fazendo o paralelismo com isto que estavas a dizer, Ana, o que acontece é que nós devemos, de forma geral, devemos entrar num relacionamento para oferecer com algo para dar. Porque quando nós entramos num relacionamento, que é o que passa quando esta energia mágica desaparece, nós começamos a pedir. E é aqui que as coisas começam normalmente a não funcionar tão bem. Começa a atração entre um e outro começa ou deixa de estar presente, começa as discussões, aquelas mais intensas, começa... Sim. E é exatamente por isso, porque em vez de nós entrarmos num relacionamento, ou continuarmos quando percebemos que estamos já nesse período, de eu estou aqui a 100%. Eu estou a 100%, plena. E entro num relacionamento. Normalmente o que acontece é que muitas vezes nós estamos a 50, a 30 e entramos num relacionamento para que possamos sentir-nos melhor. Completos. Mas não, nós já devemos entrar completos no relacionamento. Por caso contrário, entramos para pedir em vez de entrar para oferecer, aquilo que falávamos há pouco. Porque um relacionamento deve ser para oferecer. Eu tenho tanto de mim, eu trabalho em mim, como estávamos a dizer, eu trabalho, eu tenho esta consciência que eu devo fazer as minhas próprias transformações, a minha própria evolução de um ser humano, não é? Pleno,
consciência, que quer viver esta vida consciente, e então, nesta plenitude, eu aí entro no relacionamento. Sim, gostava só de acrescentar que este nível de consciência que nós vivemos no início dos relacionamentos, em que estamos apaixonados, é isso mesmo, é um nível de consciência, só que é dado por circunstâncias exteriores, por sincronismos, termos conhecido aquela pessoa. Mas se nós tomarmos a lucidez que, então, e se esse nível de consciência estiver à mercê da minha força de vontade e de discernimento e não de circunstâncias, será que eu consigo viver esse nível de estar apaixonado de êxtase regularmente? E o que nos mostra os caminhos esotéricos, e em específico o Tantra, é que sim, a nossa natureza é êxtase. A nossa natureza é orgásmica. Nós, pronto, estamos em uma sociedade um bocado doente, a nossa mente está um bocado agitada, nós não encontramos esse silêncio interior. Então, nesse sentido, é importante nós termos primeiro um espaço de verdade connosco próprios. Que nós não estamos a viver este êxtase, que nós não estamos plenamente motivados, apaixonados, que nós estamos com o peso do mundo ou demasiado peso às costas e que essa não é um fado, não é fatal, não é necessário que vivamos assim, com um trabalho interior constante, honesto e a dois ou em grupo, melhor ainda, numa comunidade ainda mais rápido, porque nós podemos descobrir realmente o que é que nos está a tirar desse êxtase, dessa plenitude que na verdade é a nossa essência. Então, se nós aceitarmos isso a dois, então torna-se mais fácil nós podermos descobrir quais são os passos que nos levam a descobrir esse êxtase passado à ajuda da biologia do primeiro ano ou 2 anos do relacionamento. E aqui então nós descobrimos no caminho tântrico. Há muita misinformation, não? Muita má informação errada sobre o que é o Tantra. Não se assustem com isso. Existe um caminho genuíno, profundo, de intimidade sagrada que é apresentado pelo Tantra genuíno. Nós sentimos que o descobrimos e estamos a praticá-lo há mais de 10 anos e tem sido cada vez mais profunda esta imersão no caminho tântrico, mas acima de tudo na descoberta de que realmente nós somos esta essência de paz, de consciência e de como é que podemos acelerar isso aos dois, oferecendo ao outro: olha, eu acho que ainda te posso fazer mais feliz. E não é uma resposta linear de Disney. Nós não estamos a dar os meandros do relacionamento. Aliás, a quantidade de conhecimento esotérico que nós estamos a mencionar nesta live é quase um sacrilégio. Não se fala de tudo isto num espaço tão curto de tempo, mas estamos a deixar pequenos appetizers, não? Pequenas portas para as pessoas poderem ter a curiosidade de descobrir. E é um trabalho profundo de rasgar imagens e que não são verdadeiras e máscaras que temos e que carregamos há tantos anos e que podemos fazer juntos porque normalmente as pessoas que nós atraímos para o relacionamento espalham-nos de uma forma que infelizmente não esperávamos que fosse tão perfeita e às vezes nem queremos ver e por isso culpamos tanto o outro. Mas isto é este ponto. Nós temos que saber que somos feitos para ser felizes, mas felizes à séria, plenamente apaixonados e que todos os níveis de consciência abaixo disso não merecemos isso. E há um trabalho sério que pode ser feito nesse sentido. Individualmente e depois a dois. Que é aquilo que a Marina está a dizer. É tu pensares, nem vou dar 100, vou dar 200. Porque eu tenho técnicas que me levam ainda mais longe no que é ser homem e ser mulher. Por exemplo, dois amados. E chamam-se amados, não é? Porque, Ana, estavas a mencionar no início. Como é que chegamos ao final do dia e depois existe aquele brilho no olhar? O que é importante é poder viver este arquétipo de fazer amor, de sermos amados. Portanto, se nós vamos ao cinema, se nós dormimos juntos, se nós compramos as coisas juntos, se nós somos pais juntos, se nós temos todos estes papéis juntos, como é que nós vamos poder privilegiar ser amados? Não é? Existe esta grande honestidade interior. Porque dois amados, quando estão juntos, eles têm uma noite que provavelmente vão se lembrar daqui a 10 anos. Arquetipicamente, é assim que deveria ser o encontro amoroso. Eles estão juntos e nós já vivemos esses encontros amorosos. Porquê é que nós vivemos mais frequentemente? É só um nível de inconsciência, de não compreender a lei da polaridade e de como chegar a esse êxtase juntos. E isso pode-se aprender. E cá estamos nós a fazê-lo. Não todos os dias, mas dia a dia a fazer o trabalho para que possa acontecer. E então, como já estamos com a nossa meia hora cumprida e também vocês têm as vossas tarefas para fazer, deixem então aqui só alguma informação
de como, se isto de facto fizer sentido para quem nos está a ouvir e procurarem esse tal caminho autêntico, como é que vocês, através da Arte Extásia, conseguem servir? Sim, olha, e agora temos esta palestra neste sábado, na Inimpes, às 9 da noite em Lisboa, mas é um bocadinho em cima para a tua agenda e já tens planos. Vamos muito recomendar o Festival Arte Extásia, de 14 a 16 de Abril, e se forem a artextasia.com/Portugal, tem lá toda a informação e são 3 dias de espetáculos, de cinema, de conferências e de workshops juntos dão uma experiência condensada, sintética e intensa para podermos, não se numa live de meia hora, mas realmente descobrir esta essência no nosso coração numa única experiência. E ficam convidados para se juntarem a nós. Vamos estar também no palco, é realmente a nossa praia e onde realmente gostamos de estar. Nós e o grupo Arte Extásia. É um grupo internacional. Sim. Vimos diretamente de Budapeste para estar cá em Lisboa, e por isso estão convidados. Umas últimas palavras, Pedro e Marina, aqui para as pessoas que nos estão a ouvir e que estão interessadas neste tema dos relacionamentos conscientes. Pratiquem. Sim, pratiquem. Mas praticar o quê? Praticar o quê? Praticar consciência. Praticar, sim. Sim. É isto que dizíamos no início, de viver que cada ação que nós fazemos, que tenhamos essa presença, essa consciência, essa atenção. E depois, a partir daí, que isto gradualmente vai estar presente na nossa vida. E os nossos relacionamentos vão beneficamente receber dessa consciência. Mas que se nós, hoje, quem está a ouvir a live, parar agora, vamos terminar e agora 5 minutos, só 2, vá, 1 minuto. Como é que eu estou a viver a minha vida? Com que grau no geral. E depois, como é que eu estou a viver a minha relação amorosa? Ou a minha não relação amorosa. Isso também é um nível de consciência. E então, aí, de uma forma muito clara, óbvia, eu começo a perceber onde é que eu estou a colocar mais atenção, onde é que eu estou a colocar mais esforço, dedicação, atenção, presença. Em que áreas é que eu estou a fazer? Isso vai nos dar um barómetro de consciência que nós temos na nossa vida. Se calhar podia dizer que o meu professor aconselhou-me isto, que eu acho que pode ser útil para todos, que é: os amados só deviam estar juntos a quantidade de tempo que conseguem vivê-lo conscientemente em amor. A partir do momento em que entra na banalidade, olha, se calhar tu vais para a tua casa, eu vou para a minha, ou tu vais para o teu quarto, eu vou para o meu, para quem dorme junto, vai para a sala. Não estejam juntos em inconsciência. Estejam juntos enquanto estão a servir a felicidade do outro. Se veem que estão a prejudicar, que a harmonia já não está lá, conscientemente, sem se zangarem. Olha, eu acho que nós já entramos numa zona de inconsciência. Este é um barómetro que eu acho que pode ser aplicado facilmente se associado a uma aprendizagem e prática genuína de cada um se tornar o melhor amado. Por isso, interessem-se, vão aprender, descubram. A Ana tem acesso a conhecimento incrível. Pergunta-lhe, porque tu também tens ótimos resultados na tua vida, Ana. Muito acima da média. E, portanto, interessem-se, perguntem, vejam onde é que esses resultados estão e saibam que esse êxtase íntimo do eros, do puro deleite na intimidade é realmente... não é um fait divers, não é um anexo do relacionamento. Um relacionamento amoroso, íntimo, vive na intimidade. E, portanto, não pode ser um anexo. É a sala principal. Então deve ser decorada e cuidada com todo o tempo, atenção e foco e perseverança dos dois amados, porque é aí que eles também vão transformar todo o seu ser. Obrigada, Pedro e Marina. Acho que já temos aqui conteúdo muito importante para quem quiser efetivamente começar a ganhar consciência e fazer mudanças, começando por si e fazendo esta reflexão que a Marina também sugeriu. Acho que fica aqui então o mote. Obrigada mais uma vez. Nós já nos encontramos de seguida e eu, entretanto, também me despeço. Amanhã estarei aqui mais uma vez para falar então daquilo que vos vou trazer e que vos vou propor para trabalharmos então estas temáticas juntos. Obrigada a todos e até já. Obrigada. Obrigada, Ana, pelo Obrigada. convite. Obrigada. Um abraço a todos.